Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, eu estou aqui hoje para mais um vídeo aqui no canal e esse ano eu falei que eu quero fazer mais vídeos falando. Eu vou tentar fazer essa série, tá? Esse é o primeiro vídeo. Aconteceu comigo no Japão, que é contando algumas situações que aconteceram comigo aqui no Japão. Tem muita gente que me pergunta, já aconteceu isso com você? Já aconteceu aquilo? O que você faria? O que você faz quando acontece essa situação com você? Eu espero muito que vocês apoiem essa série nova aqui no canal de vídeos e que eu consiga fazer sempre esses vídeos. Hoje eu quero contar, como eu falei, um assunto bem delicado. Assistam esse vídeo até o final. Então eu preciso falar pra vocês que sim, isso acontece no Japão também, mas isso aconteceu há um tempo, há um bom tempo já. E eu não consigo tirar essas imagens, essa situação da minha cabeça, porque realmente foi bem ruim. Eu estava dentro de um metrô, tava indo pra acho que eu tava indo pra Kumagaya, então era um trem um pouquinho longo. Então a gente ficou lá sentado tudo e acredito que era um horário antes de chegar o horário de pico. Então estava assim meio cheio, e só que não tava assim lotadésimo o trem. E a gente estava lá sentado, eu assim, do jeito que eu tô, e o Anderson do lado. E na minha frente, no banco da frente, né, tinha os passageiros. E tinha um cara que tava me chamando muito a atenção. Eu juro pra vocês que durante o caminho, o percurso, a maioria eu não tinha percebido nada. Tentem imaginar a minha situação. Eu estava ali sentada e esse japonês, né, aparentemente japonês, ele estava sentado desse jeito assim, igual vocês estão me vendo, e ele tava com uma mochila na frente, assim, uma mochila assim, sabe quando você põe a mochila aqui assim? Ele tava com essa mochila. Uma mão dele tava assim, né, meio que perto da mochila, assim, meio que segurando a mochila. E a outra mão, gente, outra mão dele estava encostando numa menina. Mas como assim encostando, como ninguém viu isso? Ele tava disfarçando, gente. Eu tenho uma coisa assim, que eu sou muito observadora. E eu percebi que essa outra mão dele que eu falei pra vocês estava atrás da menina. Tava assim, meio que no bumbum, sabe quando você tá com a bunda sentada? Então a mão dele tava encostada atrás dela. E o cara, com aquela, ele tinha assim uma visão assim, parecia que ele era meio, aqueles homens meio nerd, sabe? De óculos, gordinho assim. Era gordo, gordo, cara de nerd, feio. Aquela cara daqueles cara que vive jogando videogame em casa, que não sai pra nada. Isso, esse é visualmente, assim, pra vocês tentarem imaginar, era esse cara. E ele estava com o olho fechado. Pasmem, ele estava com o olho fechado, fingindo que estava dormindo. Mas, Michele, você tá muito precipitada, como assim? Ele tava dormindo, como você tem certeza que ele tava abusando dessa menina? Gente, eu fiquei o tempo todo observando ele e o sangue foi subindo. Por quê, gente? Eu percebi que ele não estava dormindo, ele ficava mexendo a mão dele atrás da menina. Agora vamos falar pra vocês da menina. A menina, pra vocês imaginar como ela era uma menina aparentemente estudante e aparentemente de menor, tá? É muito difícil ter certeza se ela era de menor ou não, porque a aparência engana demais aqui no Japão, né? Mas a menina estava de uniforme de escola. E no Japão, esse estilo colegial existe. Não são só os estudantes que usam uniformes, tá? Muita gente sai nesse estilo de estudante para passear, para ir no shopping, com as amigas, elas se vestem como colegiais. É um estilo assim um pouquinho mais social, mas é o estilo de estudante, que é a saia, que é a meia até o joelho e sapato social também de couro e blusa por cima, né? Muitas vezes tem gravatinha e nananã. E geralmente elas usam mochila também. Então, gente, era uma estudante, aparentemente estudante, e de menor. Visualmente, ela era uma menina que não era daquelas, tipo assim, mais bonitas assim,
vistas pela sociedade. Não era aquela menina super linda. Ela tinha um jeito assim, meio pra dentro, meio tímida. Então, por ela ser assim, eu percebia olhando pra ela, não tava dormindo, não tava nada. Ela tava, tipo, de olho aberto, normal. Mas ela estava assim, com cara de assustada. Uma cara assim, de que não sabia o que fazer, não sabia como lidar com aquela situação que ela tava passando. A pele dela não era aquela pele de japa bem clarinha, sabe? Que a gente costuma ver e que a gente conhece, que elas gostam de ficar. Ela tinha uma pele levemente mais morena. Ela não era aquela japonesa típica, parecia ser japonesa e tal, mas não era tão aquela japonesa branca, com cabelo liso e tal. E eu percebi isso, gente, que ela tava com uma cara super assim de assustada e que ela não sabia o que fazer. E o caminho inteiro, gente, eu vendo aquilo, vocês imaginam a minha situação. E eu via em volta e ninguém fazia nada, ninguém fingia que não tava vendo, tinha gente em pé, tinha gente que não sentou do lado da menina. E eu percebi que, eu não sei se ela tava mexendo no celular, ou se ela tava com algum livro, ou se ela não tava fazendo nada. Eu só sei que ela não fez nada, ela simplesmente ficava lá. E, gente, o meu sangue, assim, quando eu percebi isso, foi ficando, sabe, mais... sabe, que você via. E o que piorava, gente, era que o tempo todo o cara ficava mexendo ainda mais a mão na menina. Assim, tipo, meio que perto da saia dela. E ela tava de saia, gente. De saia, de meia até assim, o joelho. E eu ficava cada vez que ele mexia aquela mão, gente, subia o meu sangue e eu queria voar em cima do pescoço daquele cara. Juro pra vocês, eu queria muito. E aí eu peguei e falei, Under do céu, eu vou ter que bater nesse cara. Eu vou ter que bater nesse cara, porque eu não tava aguentando mais, gente. E ele, tipo assim, meio que se mexia assim, sabe? Aí ele mexia a mão dele, gente, na menina. E a menina não fazia nada, né? Então, não sabemos, assim, se ela... pela cara dela, gente, eu tenho a certeza absoluta que ela não tava gostando daquilo. Certeza. E pela cara dela de assustada que eu falei pra vocês, sabe? Ela tava sozinha, sem ninguém. Tava com mochila de escola, sabe? Aparentemente era estudante mesmo. Porque o uniforme é diferente. E aí eu falei, gente, eu vou nesse cara. Anderson, eu vou pegar esse cara. Eu vou bater nesse cara. Eu vou em cima desse cara. E o Ander, que é um poço de paciência, né? Falou assim pra mim, Michelle, não faz isso. Deixa pra lá. Não... E se ele fazer alguma coisa com você? Não faz isso. Não, eu vou ter que subir nesse cara, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que fazer alguma coisa. E me passou várias coisas na cabeça, do tipo assim... E se fosse comigo? Eu queria que alguém fizesse alguma coisa. E eu percebi, eu olhava em volta, gente, fiquei indignada porque ninguém fazia nada. Ninguém percebia, eu olhava assim para as pessoas ficavam assim... no trem normal, como se nada tivesse acontecendo. Eu não sei se perceberam. Eu tenho plena certeza que ninguém percebeu. E se percebeu, eu tenho certeza que isso é do japonês. Ele não se envolve nessas situações. Ele não vai fazer nada. Só se for uma coisa assim muito explícita, mas tipo, uma pessoa encostando na outra, dormindo, aparentemente, pra eles é uma coisa muito normal. Quantas pessoas a gente já não viu aí vídeos virais assim, que das pessoas que deitam assim em cima da pessoa e fica, né? Tem várias situações aqui no Japão também que as pessoas estão dormindo, muitas vezes, as meninas de saia, e a saia dela, a perna aberta, acaba abrindo, né, a perna dela, e elas de saia, as pessoas querem ficar abusando e olhando e tirando foto e gravando as mulheres de perna aberta. Tem vários homens que ficam esperando essa situação acontecer aqui pra ter esse abuso. E o meu sangue foi subindo, e meu sangue foi subindo, gente, vocês não têm a noção como eu fiquei nervosa. Vocês têm, não, acho que vocês têm a noção, quando o sangue vai subindo, e eu ficava nervosa, eu ficava, meu Deus, mas não quero saber, vem na minha cabeça, eu não quero saber, eu vou levantar e vou fazer alguma coisa, Michelle, eu não sou igual a todo mundo que tá vendo isso e não tá fazendo nada, eu não.
eu não vou aguentar ver isso. Eu não vou aguentar ver isso. Inaceitável. Aí, gente, vi que tava chegando a minha estação de trem. E eu falei, eu não vou sair desse trem sem fazer nada, não vou. Aí, o que que eu fiz? Espera só um pouquinho que eu vou acender a luz. Foi chegando a minha estação, quando um pouquinho antes de abrir a porta, eu peguei, levantei, fui na frente dele e bati na mão dele. Dei um tapa na mochila dele, assim, na mão dele que tava na menina, eu dei um tapa na mão dele. Bati mesmo, fiz assim na mão dele. Aí ele, fingindo que tava acordando, tava assim, aí ele... Sabe? Aquela cara de sem vergonha. Ele fez isso. Aí eu... Baca! Eu chamo ele de, tipo assim, babaca, né? Em japonês. E eu não sabia falar outra coisa. Eu só falei, baca! Anata wa baca! Bati de novo na mão dele. Aí a menina olhou pra mim, muito assustada. Assim, sabe? E eu peguei, e ele, tipo, fingiu assim, não entendeu nada. As pessoas do trem viu que eu fiz isso com ele e ninguém fez nada. Aí a estação chegou, a porta abriu e o Anderson pegou e falou assim pra mim, Michele, deixa pra lá. E ele não fez nada, ele simplesmente arrumou a mochila dele e eu saí na estação e eu fiquei só observando o que ele ia fazer. Ele foi, levantou e saiu também na mesma estação. Só que ele não quis vir tirar satisfação comigo. Ele não fez nada, ele simplesmente pegou a mochila dele e saiu depois de mim. E eu fiquei olhando pra trás e observando onde que ele ia. Se ele ia vir fazer alguma coisa comigo, se ele ia voltar no trem, ou se alguém ia fazer alguma coisa. Ninguém fez nada. As pessoas perceberam que eu bati nele e também não fizeram nada, só ficaram olhando, assustado. E ele saiu e, tipo, foi, tipo, outro lado, assim, sabe? E eu, filha da mãe, porque eu, assim, pra eu ter chegado a esse ponto, gente, eu tava muito nervosa, muito nervosa. O Ander me segurando a todo momento e falando, Michele, deixa pra lá, deixa ele. E eu saindo do trem e olhando e vendo a cara dele, vendo se ele ia vir alguma coisa, se ele ia fazer alguma coisa comigo, se ele ia voltar, se ele ia chamar alguém. Eu ficava observando ele e andando pro meu caminho. E o Ander falou, não, Michele, deixa ele pra lá. Se tivesse uma polícia aqui, mano, eu juro que eu ia chamar pra falar. Ou tentar, né? Eu não ia conseguir falar nada. Não sei, eu ia ficar... Tava muito nervosa aquela hora. E eu não parava de olhar pra ele, sabe? Tipo... E eu saí muito brava do trem. Saí muito brava. Como vocês podem ver, ó, não aconteceu comigo. Aconteceu com outra pessoa. Mas eu vivi esse momento estressante. Esse momento horrível. Esse momento de... Muito ruim, cara. Muito ruim você ver uma coisa e você, tipo, sabe, não poder fazer nada, sabe? E você vê que as pessoas estão ali também, não pode fazer nada e também não querem, também não estão vendo, sabe? Você vê um sem vergonha desse, ai meu Deus. Então é uma situação assim, gente, que eu passei já aqui no Japão, que eu não desejo, assim, que ninguém veja isso, que ninguém passe por isso, porque é muito ruim. Principalmente quando você não sabe falar japonês. Que a única coisa que eu pude falar pra ele, xingar ele, é um xingamento bem, tipo, né? E eu tenho certeza que ele não tava dormindo, gente. Ele não tava. A mão dele mexia. A mão dele mexia. E tava na cara que ele não tava dormindo. Porque quem dorme mesmo, você percebe, né? Ele não tava dormindo. A mão dele ficava mexendo o tempo todo atrás da menina, gente. Assim, na perna, assim, na bunda, assim, no bumbum, sabe? Ficava o tempo todo mexendo, gente. Então, meio que eu tenho um trauma, assim, eu sei como que é as coisas aqui no Japão. Eu sei que você não pode ficar totalmente se achando segura sendo mulher aqui no Japão, né? Eu sei que hoje em dia acontece muitas situações aí no Brasil também, eu sei. Eu já vivi 20 e poucos anos da minha vida no Brasil, então eu sei como é que é. Andei o tempo todo de ônibus, então eu sei como é que é. Acho que até tenho um pouco de um traumazinho assim, sabe? Tipo, no trem eu não fico sossegada no trem. Aqui no Japão tem
um vagão especial só para mulheres, né? Eu não lembro se no Brasil já tava tendo, já tem, não sei se já aplicaram isso, mas no Japão, em horários de pico, tem um vagão só para mulheres. Entra homem, mas assim, a prioridade é para entrar mulher. É uma situação muito complicada, infelizmente o assédio sexual aqui no Japão existe. E é isso que eu vim contar pra vocês nesse vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostaram desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra ficar por dentro de todos os outros e os próximos vídeos que estão pra ver aqui no canal, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!